Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. Tudo bem, Verinha? Tudo bem. Hoje nós temos uma convidada super especial, a doutora Waverly Neuberger. Tudo bem, Waverly? Tudo bem, muito feliz de estar aqui com vocês. A Waverly, ela é bióloga com mestrado e doutorado pela USP na zoologia, é especialista em sustentabilidade, em educação para sustentabilidade, pelo Schumacher College em Londres. O que mais que você destacaria, Waverly, do currículo aí dessa apresentação? Olha, assim, como vocês podem ver, eu tenho cabelo branco, né? Então, eu já vivi bastante nessa vida, tem muitas coisas que eu já fiz. E eu fui professora universitária por muito tempo, 38 anos, e tive toda uma atuação também aqui na minha região, fui secretária de Meio Ambiente aqui em Santo André, então esse é um assunto que eu conheço um pouco. E hoje eu estou como advisor e docente da Carta da Terra Internacional e também do Instituto Conhecimento Liberta. Fantástico, Waverly, fantástico. E a ideia, né, a gente poder bater um bate-papo sobre mudança climática. Okay. Mudança climática é um assunto altamente relevante, atual, mas me dá a sensação que desperta ainda muita ou ignorância ou desespero também, né? Os dois lados, assim, ou deixa isso para lá, isso não interfere com a minha vida, ou então uma situação de desespero e sensação de catástrofe iminente. Como é que você enxerga, Waverly, assim, o jeito que as pessoas se aproximam desse tema, no geral, a pessoa comum, né? Assim, quem está no dia a dia e não é cientista, não estuda a área e se aproxima dessas notícias, dessas informações técnicas? Eu achei com muita dificuldade. Eu acho que esse também não é um assunto assim que dá para a gente responder uma coisinha simples só, né? Tem várias intercorrências aí. A primeira grande dificuldade que eu vejo para uma pessoa comum em relação à mudança climática é que a gente é treinado a vida inteira a ter um pensamento linear. E é um pensamento de causa e efeito e compartimentado. Então, o que quer dizer isso? Tem várias especialidades, as coisas acontecem nesses mundos de especialidades e, às vezes, a gente não consegue ligar as coisas. Então, por exemplo, você tem muitas coisas ocorrendo ao mesmo tempo que as pessoas olham como coisas separadas, né? Uhum. É bem recente esse fato da imprensa comum estar fazendo uma junção do que tem acontecido no mundo em relação à mudança climática. Mas mesmo assim, por exemplo, a gente raramente vê as grandes migrações associadas à mudança climática. Ou a gente raramente vê as guerras associadas à mudança climática. Guerras? Certo? Então, guerras. Por exemplo, uma das coisas que eu não vi no noticiário de forma nenhuma é o que está acontecendo na Ucrânia. Tá? Nós temos uma guerra acontecendo na Ucrânia. É claro que existem outros motivos, eu não estou querendo simplificar isso, mas a questão climática é muito importante. O que acontece é que a Ucrânia, junto com toda aquela região lá do norte do continente asiático europeu, eles estão, como todo o mundo, num processo de mudança climática e, portanto, num processo de degelo. E muitas terras férteis estarão disponíveis a partir desse degelo. E boa parte dessas terras férteis estão localizadas na Ucrânia, que já foram compradas, inclusive, por grandes conglomerados internacionais. Então, estar de posse da Ucrânia, ou do terreno da Ucrânia, é também estar de posse de uma área muito importante na produção de alimento nos próximos anos. Olha só. Então, todas essas questões geopolíticas que são extremamente interessantes com o que vai acontecer com a mudança climática, não vem para conhecimento público.
E como a gente não tem esse pensamento sistêmico de olhar para as coisas como um todo, a gente fica olhando com esse olhar compartimentado, o que vai acontecendo? A gente não consegue entender o que está de fato acontecendo no mundo. Eu acho que um outro fator extremamente importante é que poucos assuntos no mundo têm tamanho financiamento contrário quanto mudanças climáticas. Então, você tem uma série de pesquisadores até, mas não somente, nós temos a grande quantidade de mídia focada e financiada por interesses que existem em relação à mudança climática, certo? Interesses que existem, que a mudança climática ocorra, por incrível que pareça, tá certo? E isso daí vai causando essa descrença, porque tem gente que fala que existe, tem gente que fala que não existe, tem gente que fala que mudança climática sempre existiu no mundo, e isso é verdade, mudança climática sempre existiu na Terra. Os cientistas que falam de mudança climática não falam que mudança climática nunca existiu. O que acontece é que nós estamos acelerando a mudança climática pelo nosso modo de vida, é um enfoque diferente, mas isso é usado para denegrir essa imagem, para dizer que não é bem assim, que não está acontecendo. E quando a gente vai atrás de entender quem está financiando isso, na verdade, são os grandes interesses de petróleo, e são outros grandes interesses. Por exemplo, você tem que, quando a gente olha o mapa mundi, você vê que o hemisfério norte é onde se concentra a maior parte de terras emersas, certo? Quando você olha o hemisfério sul, você tem aqui a América do Sul, você tem a África, você tem a Oceania, você tem muito pouca terra, tem muito mais mar. Nesse hemisfério norte, você tem enormes regiões muito grandes de tundra, de taiga, que são cobertas por gelo permanentemente. E essas regiões, na verdade, quando você tiver uma mudança climática, essas terras vão estar, como que eu posso falar, me veio a palavra disponíveis. Disponíveis, muito obrigada. Vão estar disponíveis para plantio, vão estar disponíveis para exploração mineral. Foi descoberto, por exemplo, a Groenlândia, que é coberta o tempo todo da nossa evolução, foi coberta por gelo nos últimos 10 mil anos, né? E antes também. A Groenlândia, se descobriu nela uma das maiores reservas de petróleo do mundo, minas de rubi, de diamante, minas de uma série de outros minerais de terras raras, a ponto de você ter, por exemplo, a Groenlândia sempre foi ligada à Dinamarca. Ela é um estado relativamente independente, mas ligado à Dinamarca. E a gente teve uma proposta do Trump, aquele maluco, em 2020, de comprar a Groenlândia. Certo? Existem grandes interesses agora por trás de fomentar um governo livre da Groenlândia. Por que eu fiz assim, livre, entre parênteses, da Groenlândia? Porque, na verdade, a Groenlândia é um estado com 50 e poucos mil habitantes, a maior parte de povos originários, que são inuites, e que seriam de fácil controle para essas grandes nações. Então, existem interesses muito grandes em desacreditar que a mudança climática realmente esteja existindo. E esses interesses muito grandes estão centrados na indústria de petróleo, na indústria de mineração como um todo, e também numa série de bancos de investimento que já compraram as regiões que serão agriculturáveis no futuro próximo. Uau! E isso tudo para mim é bem novo, viu, Vanderly? Para a maior parte das pessoas, não se preocupe. Porque então. essas coisas não são noticiadas de fato, como elas deveriam ser.
E aí todo mundo fica achando, essa coisa de mudança climática é coisa de cientista que está querendo falar essa coisa de que vai acabar o mundo, sabe? Esse tipo de pensamento. E isso também, se você for ver, isso é incentivado por esse grupo. É incentivado essa descrença em torno do que está acontecendo. Porque isso vai adiando a nossa capacidade de tomar atitudes que eu acho que a gente já está muito próximo do que... Tem muita gente que fala, muitos cientistas que falam que a gente já ultrapassou o turning point. Muitos outros falam que a gente está nesse ponto, muito próximo desse ponto. O que seria o turning point? É um ponto que qualquer coisa que você faça não vai reverter mais o que o dano já causado. Embora reverter a questão de mudança climática é uma coisa muito difícil. E Waverly, assim, até num esforço de definir essa história de mudança climática, porque é cheio de vieses, de informações desencontradas, o que a gente entende hoje, modernamente, por mudanças climáticas? Bom, por que é tão difícil a gente falar de mudança climática? Porque se a gente for ver os grandes avanços que a gente tem de meteorologia e de compreensão do clima do mundo são extremamente recentes. Os avanços, por exemplo, essa compreensão de que a gente tem aumentado sobremaneira a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, as primeiras pesquisas disso são da década de 60. E isso daí bem incipiente, né? A gente sabe, como pesquisador, a gente sabe que essas pesquisas elas iniciam assim muito pouquinho, aí vai ganhando um caudal um pouquinho maior. Agora imagina uma pesquisa que, na verdade, contraria o modus operandi da nossa civilização, porque quando ela nasce, essa pesquisa na década de 60, ela nasce principalmente nos países do hemisfério norte, que são fundamentados, como todos nós, nos combustíveis fósseis. Então, se sabe muito pouco, por exemplo, até o processo de se saber quanto que se tinha de gases de efeito estufa há 400 mil anos atrás, que são os dados mais antigos que a gente tem, não são dados fáceis de serem obtidos. Só tentando explicar isso de uma forma simples, se tira uma camada de gelo, principalmente na Antártida, onde isso é possível, onde as camadas de gelo são muito antigas, se enfia como se fosse uma sonda, um tubo muito profundo, e retira-se uma camada de gelo e vai se datando. É possível se datar essa camada de gelo de acordo com a época, e aí se retira as bolhas de ar dentro dessa camada de gelo para se mensurar a quantidade de dióxido de carbono existente nesse ar. Então, vocês vejam que é uma pesquisa. Eu estou dizendo isso para mostrar que além de ser uma pesquisa recente, é uma pesquisa que depende muito de inovação de equipamentos, e como ela traz essa visão sistêmica, ela acaba dependendo de você articular uma grande quantidade de informações e uma grande quantidade de pesquisadores e diferentes áreas de conhecimento. Quando você fala em mudança climática, você está falando nas mudanças de condições que nos trouxeram até agora, no Holoceno. A gente vive um período, desde a última glaciação, que termina há cerca de 10 mil anos atrás, 12 mil anos atrás, a gente vive um período de relativa estabilidade climática no planeta. O que a gente está querendo dizer com relativa estabilidade climática? Você tem uma faixa de temperatura que não tem uma oscilação tão grande assim, e ela é extremamente benéfica, essa faixa de temperatura, para a evolução de todas as tecnologias, como, por exemplo, a própria agricultura, certo? As coisas que nós fomos desenvolvendo ao longo do tempo. Então, essa temperatura relativamente estável e essas condições climáticas com variações sazonais, estáveis, regulares, é alguma coisa desse período do Holoceno. Agora, o que a gente tem feito é, na verdade, aumentar
variar essa quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera e, com isso, trazer um desbalanceamento dessas condições, certo? Muita gente fala, eu já ouvi muito disso também, que, mas não tem problema, porque isso já aconteceu na Terra, porque cada vez que, por exemplo, você tem uma grande erupção vulcânica, você tem uma grande liberação de gases de efeito estufa, e a Terra já teve períodos onde você teve erupções vulcânicas sucessivas, com aumentos sucessivos de gases de efeito estufa. Sim, é verdade. A Terra tem mecanismos de apreensão desse excesso de gás de efeito estufa e depois de retorno deles na atmosfera, de reentrar no equilíbrio. A questão é que fazer isso são processos que levam milhões de anos, certo? E parece que isso é uma coisa que a gente não está levando em consideração, né? Porque a Terra vai se autorregular novamente? Vai. Com certeza vai. Nós não estamos falando no final, na destruição do planeta. Nós estamos falando no final da sobrevivência da nossa espécie de macaquinhos, talvez, ou criando muita dificuldade para a sobrevivência dos hominídeos no planeta. Mas não o final do planeta. Só que isso vai demorar alguns milhares de anos, se a gente tiver tempo para esperar. A Terra não vai fazer muita diferença, afinal das contas, essa velha senhora tem 4,5 bilhões de anos. Entendi. E eu fico pensando, né, não sei se é porque eu estou no círculo de relações errado, Verinha, mas assim, eu sou lá do Goiás, sabe, Faverli? E pessoal da pecuária, da agricultura, e assim, é muita gente que ouve essa história com muita descrença. E pessoas que estão lá, pessoas honradas e dedicadas, trabalhadoras, que estão lá cultivando a sua terra, criando seu gado, sofrendo com a violência e não sei o quê. E esse parece que é um assunto, sei lá, que não tem nada a ver com essa pessoa. Não tem nada a ver. E são pessoas muitas vezes com um sistema de crenças que, sei lá, que história é essa de que a Terra tem 4,5 bilhões de anos? A Terra tem um tempo lá que você calcula pela Bíblia, lá dos antepassados, até chegar em Adão e Eva. E que história é essa da Terra ser um globo? A Terra é plana, né? Que isso é uma história que... eu acho que 10 anos atrás eu riria disso, mas tem pessoas que eu conheço, próximas, inteligentes, que falam, não tem nenhuma prova cabal de que a Terra é um globo, né? E aí, assim, como é que você estabelece algum tipo de informação ou relação com pessoas que eu entendo profundamente, que têm esse sistema de crenças e que têm outras preocupações? Como a gente pode estabelecer uma relação, assim, uma comunicação aberta com essas pessoas, que são as pessoas que talvez eu conviva mais do que você, Verinha, e que você, Faverli? Olha, na minha experiência, resistência gera resistência. Então, se você chegar e falar assim, olha, a Terra é redonda, dá uma olhada aqui nas imagens feitas pelos astronautas, as pessoas falam, mas você acredita nessa história de que as pessoas foram à Lua? Já ouvi isso também. Eu conheço essa história porque eu sou meio velho de guerra, então eu sigo a regra dos 3 M's. Não sei se você já ouviu, Faverli, já ouviu, Cadu? Já ouviu, Verinha? Então, assim, não. Porventura, isso nunca aconteceu comigo, mas porventura, se tivesse acontecido, de falar para minha namorada, para minha esposa, nossa, eu vi o Elson ali na festa tal com uma outra pessoa. E o primeiro M que eu vou usar é mentira, né? Aí ela falou, não, mas me mandaram a foto disso. Eu falei, não, é montagem, é o segundo M, né? É montagem. E aí o terceiro M, eu falei, não, eu tava lá, eu vi. Eu falei, é miragem. É a regra dos 3 M's da negação, né? Que é, na verdade, um pouco do que eu estou dizendo, né? Resistência cria resistência.
né? Eu acho que a gente vai num caminho errado quando a gente tenta convencer, sabe? Aliás, eu tenho um grande problema com essa palavra convencer. Porque convencer significa que você vence alguém. Você nunca vence ninguém, certo? Você adia alguns pontos de vista, mas aquilo lá fica na cabeça da pessoa, né? Então, eu acho que, assim, a melhor forma de endereçar essas questões é endereçar isso em tempo de vida. É chegar para a pessoa e perguntar, tá, e como é que era mesmo esse lugar há alguns anos atrás? Como é que você se sentia aqui? Quando você entra nessa dimensão um pouco mais humana, as pessoas... Porque é muito difícil, eu acho que a gente vive num tempo... Eu gosto muito do Bauman, quando ele fala do líquido, sabe? De tudo líquido, é tudo muito rápido, é tudo muito fugidio. Então, é bem difícil para as pessoas, às vezes, pensarem nesse longo prazo. E se tem uma ideia, a cultura em que a gente vive, ela cria uma ideia do sempre foi assim. Toda vez que você vai falar alguma coisa, as pessoas falam, mas sempre foi assim. Eu tenho uma experiência de demolir o sempre foi assim, mostrando as datas onde as coisas aconteceram. Mas, mesmo assim, você cria resistência. Quando você se conecta, na verdade, a partir de uma dimensão humana de empatia, e você passa a entender e a mostrar e a pessoa mesmo entender, né? Muitas vezes você tem pessoas que falam assim, nossa, mas aqui eu estou correndo muito na vida, não estou vendo a vida passar, eu vejo que, por exemplo, as coisas aqui tá tudo muito caro, tá tudo muito difícil, tá? E como era antes essa experiência? E a pessoa consegue retomar um pouco de quando ela tinha uma vida que tinha uma melhor qualidade, ela começa a entender que essas mudanças, elas não ocorrem somente por conta da nossa vontade ou do que fizemos, mas isso ocorre por conta do que está acontecendo no ambiente maior como um todo. Quer ver um exemplo legal de você falar para o povo lá de Goiás? Uma coisa fácil, simples. Pega um mapa-mundi, né? Pega um mapa-mundi, mostra para eles que na mesma altura onde está Goiás, na África, fica uma região de desertos, certo? Essa região, essa faixa, onde está Goiás e onde está esse Planalto Central brasileiro, no mundo ela é uma faixa de desertos. No Brasil, ela não é uma faixa de desertos. E aí é só perguntar por que será que no Brasil não é uma faixa de desertos? E no Brasil não é uma faixa de desertos por conta da floresta amazônica. Porque a floresta amazônica, ela cria os rios voadores, que também isso nem vai falar, porque ninguém vai acreditar. Mas as árvores, elas têm uma tamanha quantidade de água, elas evaporam uma tamanha quantidade de água que traz essa chuva para essa região. Quer ver outra coisa boa para falar para um agricultor? Ou para um pecuarista, ou para essas pessoas? Pergunta para eles quais são os principais insumos que ele precisa para cultivar soja, por exemplo, ou para criar gado. Ele vai falar que vai, certamente, né? Porque primeiro se pensa no que se gasta com dinheiro, né? Então ele vai falar, eu preciso de adubo e eu preciso de inseticida, certo? Aí você fala, tá, mas além de adubo e inseticida, se tiver uma seca, o que acontece? Eu preciso de água, certo? Precisa de água e se você não tiver a terra para colocar todas as coisas, ele precisa de terra também. Água e terra, certo? O clima afeta tremendamente a quantidade de chuva. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, eu produzi 1 quilo de carne, e aí eu estou olhando para toda a cadeia, tá? Para produzir 1 quilo de carne no açougueiro ou no supermercado, que agora é mais comum, tá? 1 quilo de carne custou
15 mil litros de água. Uhum. Certo? Então, sem água, a gente não faz nada. Uhum. E aí é uma coisa tão absurda, né? Porque a gente vê no Brasil esse agro é pop que está na Globo, certo? Que está destruindo, e essa bancada ruralista que está destruindo o principal insumo deles. Qual é o principal insumo deles? Água. Uhum. O que o Brasil exporta quando exporta soja? Exporta água e solo. E eles estão fazendo o quê? Eles estão destruindo o futuro deles? Será que eles se apercebem disso? Olha no mapa. Uhum. Tira a Amazônia para ver o que vai ser dessa região do Planalto Central. Vai se transformar numa região semiárida. Uhum. Como é, por exemplo, a nossa região Nordeste. É uma reflexão bem próxima mesmo da realidade das pessoas, né? Assim, esse tipo de transformação, porque eu fico pensando o contraponto disso, falar assim, olha, isso pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, e vai acontecer em quanto tempo? Né? Está acontecendo. Se alguém duvida disso, vai lá na região do extremo sul do Rio Grande do Sul. Eu não estou falando de outros países, tá? Eu não estou falando das ilhas que estão desaparecendo. Estou falando, vá na região do extremo sul do Rio Grande do Sul. Tem várias regiões se transformando em desertos. Várias. No sul do Rio Grande do Sul? Do sul do Rio Grande do Sul. Tem várias regiões se transformando em desertos. Então, não é que isso vai acontecer. Isso é o outro grande engano da questão da mudança climática. Que as pessoas ficam falando assim, em 2050, em 2040, em 2030. Isso está acontecendo agora. Está acontecendo, não é que vai acontecer. Não adianta você varrer o lixo para a próxima geração. Que, olha, gente, pelo amor de Deus, isso eu acho que é dos piores dilemas éticos que eu vejo na nossa geração, que é jogar a solução eu ia falar merda, mas não pode, né? Mas dos problemas que a gente criou para que as próximas gerações resolvam, como se fosse possível resolver, certo? E se a gente não conseguiu resolver, nós somos péssimos ancestrais, sabe? Eu acho que uma das principais virtudes que a gente deveria cultivar é ser bons ancestrais. Nós somos péssimos ancestrais. Então, não é que vai acontecer, está acontecendo. Está acontecendo. Todo esse deslocamento de gente para outras regiões, essas migrações que a gente vê acontecendo no mundo, vão acontecer aqui. Assim, esse impacto me dá a sensação que esse impacto na vida das pessoas, por enquanto, está acontecendo, mas esse impacto ele é digamos, gradativo o suficiente para você compreender com uma certa normalidade. Igual aquela história do sapo, né? Você ir esquentando a água devagarzinho, ele não percebe que está esquentando. Será que é isso também? Assim? Não sei se é gradativo, tá? Eu acho que ele é mais fragmentado. Descompartamentalizado. Nossa, não saiu a palavra. Fragmentado. É muito mais fragmentado. Porque daí, quando você vai vendo que acontece isso, acontece aquilo, e assim, a gente tem é muito interessante a forma, quando a gente olha para a forma como os assuntos são cobertos na nossa imprensa, né? Nós temos uma imprensa, eu não estou falando na imprensa do Brasil, eu estou falando do mundo, tá? Nós temos uma imprensa que favorece o que é ruim, certo? É isso que vem de notícia, certo? E que muda o foco o tempo todo. Você não tem em nenhum momento, por exemplo, todos nós soubemos das enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul, que está em estado catastrófico, certo?
Mas a gente vê a hora que o rio encheu e transbordou, e depois a gente não acompanha se o rio volta ao normal ou não, o que é feito daquelas populações, certo? O que acontece? A gente não acompanha nada. O tempo todo a gente não acompanha nada. A gente vê flashes das coisas. E, na verdade, eu até acredito que esses flashes das coisas, eles têm uma razão bem forte. A gente tem que ser mantido mesmo. Essa é uma sociedade baseada no poder e no medo. Então, a gente tem que ser mantidos atemorizados e ignorantes, porque assim os cordões são mais facilmente puxados por uma elite cada vez menor no mundo que detém o poder. Entendeu? É a única razão que eu vejo para isso. E aí você vai, na verdade, imaginando, não, mas o que uma coisa tem a ver com as outras? Eu já ouvi isso daí muitas vezes, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Tem tudo a ver com a outra, sabe? Todas as coisas, elas estão unidas de uma certa forma. E a nossa incapacidade de enxergar isso vem do fato de que essa é uma cultura fundamentada na separação. Ela é uma cultura fundamentada na fragmentação. Começa no iluminismo com a fragmentação entre mente e corpo. A gente criou essa entidade, desculpa, vou usar uma palavra que é mais do diário de vocês, mas não com sentido médico. A gente criou essa entidade esquizofrênica, certo? Que é completamente separada. Uma coisa é a cabeça ou a razão e a outra coisa é o corpo. E essa separação, ela se reproduz, essa visão de separação de tudo, se reproduz em tudo no mundo. Em tudo. Essa é a separação que cria o racismo, essa separação que cria a diferença fundamental, homens e mulheres, como se fôssemos entidades completamente diferentes. A gente tem tudo nesse mundo para justificar separações. Veja o jeito como a gente produz conhecimento. As áreas de conhecimento, elas vão se segmentando cada vez mais a ponto de uma não conseguir conversar com a outra, porque essas áreas de conhecimento criam linguagens diferentes. Que as pessoas não se entendem mais, porque as linguagens, as palavras, as metodologias são diferentes. Então, tudo que a gente faz é baseado, tudo que essa cultura criou é baseado na separação. Então, é muito difícil de entender uma coisa que é um fenômeno mundial, que é algo que está além da nossa compreensão. Isso é outra coisa importante, porque é outra coisa que a gente acha que a gente pode entender tudo. Nós somos criaturas que buscam a criação de sentido o tempo todo. E a gente acha que nenhum sentido está além da nossa capacidade de compreensão, o que é de uma ignorância absurda. Absurda. Porque não entender que eu estou limitada pela minha capacidade sensorial e pela minha capacidade de compreensão do mundo, esse sistema que está aqui, vamos pensar em mim como sistema, ele tem um limite. Eu não enxergo tão bem como uma série de outros animais, eu não tenho um ouvido tão bom como uma série de outros animais, eu não percebo coisas que outros seres vivos percebem. Por quê? Porque essa é a minha moldura, é meu frame, né? É minha capacidade de olhar para o mundo. Então, não enxergar isso, imaginar que a gente possa entender tudo, é muito complicado. Imaginar que a gente possa entender todos os mecanismos de funcionamento da Terra, isso é de uma arrogância que não tem tamanho. Nós somos uma espécie relativamente nova. E assim, eu concordo totalmente, mas esse também é um gancho para o argumento contrário, para dizer assim, a gente não conhece, a gente conhece muito pouco dessas coisas, porque raios que eu tenho que tomar isso como algo que é uma certeza
certeza o suficiente para eu ter que fazer alguma coisa a respeito, sabe? Então, por que raios? Porque a Terra não senta na mesa de negociação. Uhum. Só por isso. E porque a Terra tem um poder inimaginável. Porque raios, vê um rio desses transbordando para você ver se se segura. Eu vi recentemente uma imagem do litoral de Laguna, em Santa Catarina, que teve o que eles chamaram de tsunami climático. O que é isso? Não é uma onda gigantesca, mas é uma onda pequenininha, mas ela simplesmente entrou para dentro de Laguna, levando todos os carros, casa, ali, na boa. Vai conter lá o oceano. Fala assim, oceano, você não pode entrar aqui, porque aqui já não é mais. Aqui você está além da praia. O rio, teu limite é esse, sabe? O calor extremo. Não pode, pelo amor de Deus, vamos ligar o ar-condicionado. Ligar o ar-condicionado. Olha como a gente é ignorante. Liga o ar-condicionado, tá? O ar-condicionado é movido a eletricidade. Movido a eletricidade significa o quê? Na maior parte do mundo, eletricidade é usina movida a quê? Carvão. 53% da eletricidade do mundo ainda é produzida por carvão. Uau! Não sabia. Carvão é o principal produtor do quê? Gases de efeito estufa. Ou se não, termoelétricas, que nós também temos no Brasil, em menor quantidade, mas temos. Então eu ligo o ar-condicionado, né? Eu faço aqueles prédios enormes, cheios de vidro, num país que já é uma estufa, né? Quer dizer, uma inteligência absurda, né? E aí eu ponho o ar-condicionado. E aí o ar-condicionado usa o quê? Energia elétrica. A energia elétrica produz o quê? Mais gases de efeito estufa. E assim a gente vai. Né? De ignorância em ignorância, produzindo coletivamente resultados que ninguém deseja. E assim, o que a gente pode fazer enquanto indivíduo comum, assim, o que está acessível para a gente para virar essa história, para contribuir para uma outra compreensão, para outro modo de produzir que minimize essas consequências? Você falou que você é advisor da Carta da Terra, né? Até um gancho para você falar que história é essa de Carta da Terra. Bom, a Carta da Terra é um documento super legal. Eu vou responder, não vou fugir da tua pergunta, não, mas eu vou falar da Carta da Terra. A Carta da Terra é um documento super interessante. Ele é um dos únicos documentos mundiais produzidos a partir da ECO 92. Se reuniu gente do mundo inteiro, e não só cientistas, se reuniram pessoas dos mais diferentes segmentos da sociedade, inclusive de sociedades ancestrais, e se produziu um documento que tem 4 pilares e 16 princípios que colocam o futuro, o mundo que nós queremos. E a Carta da Terra é a bússola ética para os documentos que vieram depois na Organização das Nações Unidas, como, por exemplo, os Objetivos do Milênio, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tá? E a Carta da Terra hoje se constitui não só um movimento mundial, como também um centro de educação que está sediado na Universidade da Paz, das Organizações das Nações Unidas, que fica lá na Costa Rica, e que tem a Cátedra Unesco de Educação para Desenvolvimento Sustentável. E que eu tenho a imensa, eu vou dizer honra, tá? Porque é assim que eu me sinto, de ser docente dessa cátedra da Unesco e também de ser advisor da Carta da Terra. O que a gente pode fazer enquanto cidadão comum em relação à questão da mudança climática? Primeiro, eu acho que tomar consciência do que é isso e começar a tentar entender o que está acontecendo de fato. Despertar para o que está acontecendo de fato. Né? E além, porque assim, essa questão da informação, essa era de informação, ela favorece muito a uma característica humana que é... Eu gosto muito do Domenico De Masi quando ele fala isso, que a gente está sempre buscando o ócio mesmo, né? Certo? A gente está sempre buscando menos trabalho.
E essa era da informação é caracterizada por um pouco disso. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando provavelmente eu era estudante, vocês já são mais novos, mas eu era estudante, eu precisava entender as coisas. Os livros, a maior parte, quando eu fazia a universidade, os livros, a maior parte eram importados. Eu fiz universidade na época da ditadura militar, e a ditadura militar, entre outras coisas, dificultava a importação de livros, os livros eram caríssimos. Então, eu ia na biblioteca, então eu tinha que aprender aquilo e entender como aquilo funcionava, porque senão eu não ia ter acesso, eu não tinha condições de comprar aquele livro, de importar aquele livro, então eu tinha que entender, certo? Eu tinha que estudar. Uhum. Hoje você chega para um estudante e fala assim, olha, então tem que fazer, você tem que entender tal e tal processo. Ah, mas está no Google. Quando eu quiser, eu vou lá e clico. Uhum. Como se a informação fosse conhecimento. Ela não é. E o excesso de informação também nos traz um tipo de alienação. Que é o seguinte, tem alguém cuidando disso. Uhum. E se tem alguém cuidando disso, não tem que me preocupar. Então, é como se pensar tivesse virado opcional. Que agora a gente tem até o ChatGPT lá, sei lá, para escrever as coisas que a gente precisa escrever, não é isso? Sim. Então, pensar virou opcional. Então, acho que é um pouco resgatar essa nossa habilidade que nos trouxe até onde nos trouxe, que é justamente a nossa capacidade de fazer, de criar significado, né? E articular esse conhecimento, buscar essas informações, elas estão disponíveis, basta você querer buscar. E entender, e eu acho que basta querer entender de uma forma mais profunda como você se sente em relação a isso. Como você se sente estando num dia, vou falar da minha vida, porque do que eu posso falar. Eu tive que ir outro dia até a Universidade de São Paulo. Eu levei 1h30, eu moro no ABC Paulista, eu levei 1h30 para chegar lá, achei que estava facinho. Uhum. Eu levei 3h15 para voltar para casa. E eu fiquei no meio primeiro da Marginal Pinheiros, depois da Bandeirantes, e sem muito, tentei sair pelas laterais, mas tudo estava congestionado igual. E eu fiquei ali, naquele calor infernal, tá certo? Claro que protegida em parte pelo ar-condicionado do carro, mas presa num lugar, sem conseguir ir para um lado ou para o outro, com um monte de coisas que eu gostaria de estar fazendo, mas ali presa. Uhum. As pessoas se sentem bem quando acontece isso? Então, é só retomar algumas experiências do nosso cotidiano, que a gente simplesmente se acostuma, entendeu? Uhum. E fala, mas isso é normal quando tem que ir para São Paulo. E é normal. Não tem nada de normal isso. Isso não é normal. Uhum. E a gente tem que começar a olhar para as coisas que não são normais. Normal é respirar bom ar, é tomar água de qualidade, é comer comida fresca. Isso é normal. Normal não é ter essa vida maluca, condicionado em pequenos espaços. Gente, eu tenho uma propaganda na TV, eu não vou falar o nome da construtora, porque eu já briguei com ele diversas vezes, porque fizeram coisas horrorosas, mas enfim, eles falam assim, o nosso apartamento não é um estúdio, é um apartamento, tem 47 metros quadrados. Uhum. E os caras se vangloriando de um apartamento de 47 metros quadrados. Imagina uma criança sendo criada em 47 metros quadrados. Uhum. O que é isso? Uhum. Então, isso é normal? Não, isso não é normal. Uma criança não tem espaço para correr, uma criança não tem espaço para interagir. A gente não interagir mais com os nossos vizinhos, a gente interagir com telas, não é normal. Uhum.
Nós somos seres que precisamos de pele, nós somos seres que precisamos de abraço, nós somos seres que precisam de aconchego. Macacos são assim, eles ficam agarrados no corpo da mãe por um tempão, porque esse contato de pele é importante. Nós não somos seres de tela. Aí depois a criança nasce com problema de TDAH. Todas as crianças hoje têm que tomar remédio, né? Tem que tomar remédio? Será que é esse o problema? A gente tem que aprender a fazer questões, a fazer as perguntas certas. Nós fazemos perguntas para tentar minorar o status quo do que está aqui. A gente não faz perguntas para entender por que esse status quo existe. E assim, parecem coisas tão distantes da minha capacidade de atuação, assim, o que eu vou fazer com relação à poluição de São Paulo? Sei lá, que alcance eu tenho sobre o trânsito? Que alcance eu tenho sobre um monte dessas questões, a superpopulação, né? A densidade demográfica dos grandes centros urbanos do Brasil e do mundo. E aí, essa sensação é um convite ao ócio, a não fazer nada diante disso, né? Porque o que eu posso fazer? E minhas contas estão batendo aqui, é isso, né? Tem que se virar com o que tem. Que outro caminho existe, assim? Eu acho que o caminho da gente recobrar a consciência de que se fomos nós que criamos o problema, somos nós que temos que criar a solução. Ponto. É simples assim. Infelizmente, é simples assim. Mas eu sozinho não consigo? Tá, eu sozinho não consigo. Mas eu começando a fazer parte da mudança e a perceber o que realmente importa, eu acho essa pergunta. Existem duas perguntas para mim que são essenciais. A primeira delas é: o que realmente importa? E a segunda pergunta é: o que é o suficiente? São duas perguntas extremamente importantes que a gente não sabe responder. O que realmente importa, a gente teve uma ideia muito boa na pandemia, né? Só que a gente e todo meio de comunicação e tudo colaborou para que essa experiência fosse assim, passou, acabou, agora voltamos ao normal. Mas na pandemia, o que realmente importava foi uma baita de um soco na boca do estômago. O que importou foi contato com as pessoas. Foi o suporte que a gente sentia na comunidade, certo? Foi o convívio. Foi isso que foi a grande diferença na pandemia. As pessoas que tiveram suporte, que tiveram convívio com outras pessoas, conseguiram passar por isso de uma forma melhor, certo? A gente esqueceu, né? Então, quer dizer, o que realmente importa? Quando você pergunta para uma pessoa, pensa num momento da sua vida que você foi muito feliz. Essa é uma pergunta excelente. Porque quando as pessoas pensam no momento da vida em que elas foram muito felizes, depois você pergunta assim, você não precisa me contar, ninguém precisa contar. Agora pensa no seguinte, qual era a base da sua felicidade? Não era o carro novo, não era o apartamento, não era a casa, não era... Era o filho nascendo, era um abraço de uma pessoa querida. São esses os momentos que importam. Quando você começar a dar importância ao que realmente importa na sua vida, veja, que sociedade louca a gente vive, onde eu posso fazer uma afirmação como essa, isso é tão óbvio. A outra afirmação é, o que é suficiente? Essa é uma pergunta que eu acho extremamente importante de ser feita. Nós vivemos numa sociedade, nós estamos em plena Black Friday fazendo essa conversa, certo? Quando eu liguei meu computador hoje de manhã para começar a trabalhar, já veio assim, coisas que eu tinha que comprar, né? Mas assim, é tão bombardeado isso, né? Tão bombardeado, e eu comecei a me sentir tão anormal, porque eu não tenho vontade de comprar nada. Entendeu? E é Black Friday, eu não vou comprar nada, eu não vou mesmo. Mas isso é anormal, porque as pessoas perguntam, você viu a oferta de não sei o que lá? Você viu não sei o que lá? Por quê? Isso é como você é conduzido a pensar. Mas quando você para e pensa, o que é suficiente?
quantos pés meus... Não, quantos sapatos os meus pés são capazes de pôr? Quantas roupas eu sou capaz de usar? Quantos cobertores ou roupas de cama eu preciso ter? Eu preciso ter 2, né? Um para lavar e o outro na cama, certo? Mais que isso eu preciso. Então, o que é suficiente? Quando você começa a se fazer essa pergunta, mas não é para fazer uma vez só. É muito legal você fazer lista, né, do que você realmente precisa. Depois que você fizer a lista, você fala, mas o que é suficiente dessa lista? E faz essa pergunta umas 5 vezes, para você ver como realmente reduz. Olha, por exemplo, um exemplo legal da gente pensar. Antigamente, quando a gente viajava de avião, você podia levar uma mala com até, se não me engano, 23 quilos. Acho que era isso, não sei. Hoje, você pode levar uma bagagem de mão, certo? As pessoas, quer dizer, ou paga para levar uma mala maior. A bagagem de mão, você vai ter que ali guardar o quê? Uma calça, 2 blusas, sei lá, uma roupa íntima, um vestido para uma ocasião mais assim, acabou. Você pode passar quantos dias usando só isso? E você pode ser muito feliz usando só isso. Por que você precisa de tudo que você precisa? É muito legal quando você vai viajar, pensar que tudo que você precisa está naquela mala pequenininha. Isso dá uma sensação de liberdade enorme, porque é tudo que eu preciso está aqui, ó, ponto. E o que mais que eu preciso? Da solidariedade das pessoas que vão me receber naquele lugar, que vão me alimentar, porque afinal das contas eu tenho dinheiro para comprar a comida, tá, tudo bem, mas tem mãos que vão me alimentar, que plantaram aquelas coisas, que vão cozinhar aquelas coisas, tem mãos que vão me ajudar, eu vou ser sustentada por uma comunidade humana. É só isso que eu preciso saber. Então, assim, no dia a dia, talvez uma coisa crucial seria como é que você lida com o consumo, né? Sim, o que importa e o que é suficiente. Quando você começa a pensar nessas 2 questões, você consegue mudar a sua vida até. Váver, deixa eu puxar um pouquinho aqui, né, para o meu lado. Pode. Quando a gente pensa, né, em tudo isso, né, de mudanças climáticas, e a gente se alimenta todos os dias, essa falta de conexão, né, porque a gente acha que a natureza está fora, mas na verdade a natureza fora está dentro também da gente, né, os estudos de cronobiologia mostram o quanto essa desconexão, né, da gente não ter um alinhamento do relógio solar com o relógio biológico, com o relógio social, nos adoece, ao mesmo tempo que a gente pensando, né, em consumo, as nossas escolhas alimentares, aquilo que a gente escolhe modifica as nossas paisagens e também modifica o nosso clima. Então, queria te ouvir um pouquinho a respeito de algo que todos nós fazemos e que talvez possa ser muito impactante nesse mundo que a gente quer ter, nesse mundo que a gente vai deixar para gerações seguintes. Então, a gente sabe, né, Vera, que, assim, boa parte dos problemas onde a gente está metido nesse momento no mundo, e não adianta falar, não é comigo, porque você vive, está no mundo, respira, toma água, come, acabou, você está no problema. Boa parte desses problemas que a gente está vivendo hoje são causados pelos nossos sistemas alimentares, né? Porque são causados por todos os processos ligados à produção de alimento, ao consumo do alimento, a transporte e tudo mais, tá certo? E no que tudo isso implica.
né? No uso de terra que se implica na superexploração do oceano, ou seja, uma série de fatores que estão imensamente conectados com a situação atual e com a produção de mais efeitos que levam à mudança climática, né? Eu acho que, assim, existem coisas que de tão óbvias é complicado até a gente estar falando, né? Mas, por exemplo, vamos lá, toda a água que existe hoje no planeta sempre existiu. Ou seja, desde a criação do planeta, essa água já está aqui. A água que passa pelo meu corpo, então, de novo, vamos retomar essa ideia da separação. A gente acha que a gente é entidade separada, isolada do resto do mundo, certo? Ou seja, meu corpo é minha fortaleza, como se eu tivesse separado. Só que meu corpo é 70% de água. Essa água que está aqui dentro do meu corpo é uma água que existe no planeta desde sempre. Ela entra e sai o tempo todo, certo? É a mesma água que teve no corpo de um dinossauro. É a mesma água que teve no corpo dos meus ancestrais. É a mesma água que está no corpo de uma planta. Qual é a diferença? Nós somos sistemas abertos. Quando a gente se alimenta, quando a gente come, a gente está comendo o quê? O que a gente está comendo? A gente está comendo um outro ser vivo. Seja ele uma planta, um animal, é um outro ser vivo que trouxe essa substância da vida, que pode ser a luz do sol com a água, que pode ser os vegetais que um animal herbívoro come, que trouxe essas substâncias para dentro de mim e que eu também vou liberar. Certo? Porque uma parte disso eu libero imediatamente ou logo depois, a outra parte eu vou liberar quando morrer, que vai se tornar parte de outros corpos. Ou seja, não existe essa separação. Essa separação é uma coisa criada na cultura que nós vivemos. Tanto que existem diversas culturas atuais, hoje, baseadas em conhecimentos ancestrais. Por exemplo, os nossos indígenas não têm uma palavra para natureza. Olha que coisa mais maravilhosa. Não existe uma palavra natureza nas línguas indígenas brasileiras. Por quê? Porque eles não entendem que eles sejam separados da natureza. Então, não pode existir uma palavra para natureza. São eles. Então, quando você começa a se enxergar como um sistema aberto, e nada é melhor do que perceber que você, o tempo todo, porque ar é difícil de perceber, as pessoas não percebem ar, apesar de ar ser a primeira coisa e a última coisa da nossa vida, certo? Mas as pessoas, como o ar é invisível e a gente tem essa coisa da materialidade muito forte, as pessoas acabam não percebendo que ar é essencial. É um absurdo isso, né? Mas as pessoas não percebem. Mas água e comida já é outra coisa, que tem uma materialidade. Certo? Agora, não é alguma coisa separada de você, é alguma coisa que se torna você. Eu gosto muito, é meio poético isso que eu vou falar, mas eu gosto muito de falar isso, eu já falei várias vezes, a Vera já ouviu isso várias vezes. Mas quando eu estou aqui falando do jeito que eu estou falando, eu tenho que ter consciência de que muito desse pensamento e dessa musculatura que está sendo usada para a fala, mas o pensamento que está sendo utilizado para articular a fala é um raio de sol. Por quê? As plantas são as únicas capazes de capturar a energia do sol e transformar em matéria, e de doar essa matéria depois para os outros organismos vivos. Então, quando eu vou dissociando essa matéria para pegar a energia dela, que energia eu estou pegando? No sol. A energia do sol. Quando eu começo a me entender como parte desse sistema, e outra coisa, né, gente? A gente não é um indivíduo, a gente é uma colônia. De cara, a gente é uma colônia, porque a quantidade de bactéria que vive na gente é uma coisa enorme. Além das bactérias, as mitocôndrias, que foram bactérias que há milhões e milhões de anos atrás entraram para dentro da estrutura das células, que tem outro DNA, inclusive. Certo? Então, nós somos colônias, e quando a gente começa a dissolver isso, a perceber que
estamos em interconexão com o ambiente, não existe o ambiente separado da gente. E a gente não existe separado do ambiente. Quando a gente começa a perceber isso, essas interrelações, essas interconexões, a cadeia de vida que te mantém vivo, você começa a dar valor para o que tem realmente, para o que importa e para o que é suficiente, certo? E essa coisa da comida é muito importante. Nossa, Maveli, fantástico. Eu tô pensando aqui que a gente scratch the surface, assim, a gente começou a falar do tema e dá vontade de a gente conversar muito mais. E eu tô achando que a gente vai ter que convidar você, Maveli, outras vezes, viu? Eu falo muito mesmo, assim, Verinha já sabe disso, eu sou uma faladora compulsiva. E quem sabe a gente organiza de você vir na próxima... No próximo episódio, você venha ao vivo, presente ao vivo aqui com a gente, presencialmente. Vai ser fantástico. Mas quanta coisa, hein, Verinha? Nossa, mãe. Eu tô fascinado, assim. E eu acho que é um tema que tem tudo a ver com o nosso jeito de pensar do Mente Zen, né, Verinha? Assim, o jeito que a gente pensa sobre a vida, sobre o bem-estar, sobre a nossa mente, as nossas emoções. E faz parte desse raciocínio Mente Zen, assim, o cuidado com isso que é parte de nós, né, o planeta, né, e eu fico muito feliz, né? Obrigado, viu, Verinha? Imagina, obrigada a Váver de ter aceitado, né, então, assim, assunto com certeza a gente teria muito para trazer, então a gente espera que ela possa retornar, para que a gente possa explorar muito, né, tudo isso e outras coisas, né, que ela pode acrescentar para que a gente de fato, né, contribua para esse mundo diferente, para mais saúde. Nossa, porque à medida que a gente não tem um planeta saudável, a gente também não pode pensar na nossa própria saúde dentro desse conceito maior de saúde única. Eu posso colocar só mais uma coisinha? Eu sei que a gente está terminando, mas eu queria colocar uma coisa que eu acho muito importante. A gente é muito ruim em viver fins. Eu acho que a nossa espécie, a nossa cultura, principalmente, ela não se prepara para o final de algo, certo? Eu acho que um bom caminho é a gente... Tem uma palavra em inglês que se chama hospicing, que é você assistir, na verdade, uma pessoa para que ela tenha uma boa morte. Que é uma coisa super importante. Né? A gente não fala da morte porque a gente não quer que a morte apareça na vida da gente, só que a morte é parte da vida e é a única coisa que realmente é certa quando você está vivo. Você vai morrer, isso é certo. Aliás, é certo para todos os sistemas vivos, isso acontece. E aí a gente acaba não pensando nesses cuidados, né? No você amparar quem está nesse momento final. E eu estou colocando esse assunto que parece meio tétrico, porque eu acho que nós estamos uma parte da compreensão do que nós vivemos hoje é que a gente está nesse momento de hospicing, né? De cuidando da morte da modernidade, que é essa cultura que nos trouxe até aqui. E ao cuidar da morte, a gente não é olhar para isso como um fim, está acabando o mundo. É olhar para isso, vamos ver o que de bom a gente aprendeu com isso e vamos olhar como que isso pode nos ajudar na nossa caminhada futura. Certo? Então, é olhar para isso como algo que já aconteceu algumas vezes na humanidade, afinal das contas, a gente já teve... Imagina o que foi o fim do período feudal para uma pessoa, para um partisano, um servo que cuidava da terra. Né?
Então, imagina como ele olhou para o iluminismo, por exemplo, né? A dificuldade. Eu sei que essas coisas demoraram muito mais tempo, né? E a verdade, tem algumas áreas do mundo que ainda continuam do mesmo jeito. Mas, enfim, eu acho que se a gente olhar para o momento que a gente está vivendo, como um momento em que você está mudando a cultura, né? Ou seja, o que nos trouxe até aqui não nos vai levar adiante. Então, o que melhor a gente pode fazer é dar uma boa morte para o que nos trouxe até aqui e começar a cuidar das sementes e dos brotos que estão nascendo do que nos vai levar adiante. E eu acho que quanto mais a gente resiste a dar uma boa morte, mais a gente perde tempo. Uhum. Então, eu acho que estar assim, do lado e falar assim, olha, é isso. Eu também não gosto muito, por exemplo, vou ficar me opondo às vozes que estão falando disso ou daquilo. Não precisa, gente. Não precisa se opor às vozes das pessoas que falam que mudança climática não existe. Sabe por quê? Porque existe. Então, e o mundo vai provar isso para elas. Eu não tenho que perder minha energia nem meu tempo tentando convencer as pessoas de que as mudanças climáticas existem. Uhum. Eu tenho que preparar o caminho para o mundo, para essa transição que a gente vai viver. Porque não vai ser uma transição tão rápida assim. Essa cultura deixou marcas muito fortes na nossa forma de agir. Então, vai demorar algum tempo para a gente conseguir achar o caminho. A gente vai achar o caminho, porque não acredito também que a gente vai desaparecer da face da Terra. Acredito que bilhões de pessoas irão morrer, mas não que nós, enquanto espécie, vamos desaparecer. E vamos achar o caminho para fazer essa transição e tentar fazer isso com alguma justiça e com alguma ética. Eu acho que é tudo que a gente pode querer. É isso. O convite é importante, mas é o desafio, né? O desafio que a gente tem de entender, compreender isso, fazer essa boa morte, que significa garimpar aí o que a gente vai carregar e seguir em frente, né? De uma maneira mais ética. Eu adorei, really. E assim, para quem se interessar e quiser saber mais sobre esses assuntos, assim, o que você recomenda como materiais ou fontes de informação que sejam adequadas? Olha, tem uma série de discussões surgindo em torno de justiça climática. Uhum. É bem interessante esse assunto. Tem livros, inclusive, em português já traduzidos, como o da Mary Robinson. É muito interessante que a justiça climática, ela discute muito essa questão de como tudo está interrelacionado, sabe? De como as coisas estão interrelacionadas, de como a questão do racismo, de como a questão do feminismo, de como a questão das inequalidades, das desigualdades sociais, como tudo isso é alimentado na questão da justiça climática. Então, é bem interessante. Tem muitas discussões também surgindo nisso. A gente tem canais na internet muito interessantes, como, por exemplo, o canal Selvagem, né, do Ailton Krenak, que sempre traz coisas extremamente assim, que você fala, nossa, nunca pensei dessa forma, porque eu gosto muito do pensamento ancestral, porque eles conseguem olhar para a gente e ver a gente em todas as nossas idiosincrasias, né? É sempre o olhar estrangeiro é muito importante, né? E o olhar estrangeiro que eu estou dizendo é o olhar de alguém que não tem a mesma cultura. Uhum. Né? Ele consegue olhar e ver e falar, nossa, que absurdo isso, né? Mas tem muita coisa acontecendo, muita coisa legal. Eu acho que, assim, tem um livro novo que acabou de ser lançado, apesar de um certo atraso, né? O nosso mercado editorial está sempre lançando coisas com algum atraso, que é do Gabor Maté, que se chama O Mito do Normal, que é muito interessante. O Mito do Normal. O Mito do Normal. Que coloca, assim, a gente como... Porque a gente tem que entender que a nossa cultura é uma cultura adoecida. Nós somos doentes, todos, coletivamente. E essa doença, o nome dessa doença é ganância. E aí, como que a gente acha que isso é normal?
Né? E o mito do normal trabalha muito essas questões dos traumas mais coletivos e tudo mais, bem interessante. Tem muita coisa boa surgindo, tá? E, assim, eu acho que o próprio site da Carta da Terra Internacional, a gente tem masterclasses muito legais, tem muito material lá, tem muito podcast, tem muitos vídeos que são disponibilizados gratuitamente. O Instituto Conhecimento Liberta também é um lugar muito interessante, porque é uma mensalidade bem pequenininha, se você não tiver condições, tem bolsas. São 75 mil membros, 1/3 desses membros são gratuitos, de bolsas gratuitas, com uma série de cursos os mais diferentes possíveis para você entender o que está acontecendo, e vale a pena, né? Muitas coisas valem a pena, então tem muita coisa legal acontecendo. A questão é você realmente querer sair do marasmo. Né? Você não falar assim, tem no Google, que bom, daqui a 10 anos eu vejo. Nunca mais você vai ver. É que nem, gente, essa Fico coisa mais tranquilo de ter informação lá no site da Carta da Terra, né? Exatamente. Um dia eu olho. Eu acho muito engraçado, eu não sei se vocês olham para isso do mesmo jeito, mas, por exemplo, quando eu vou para algum lugar muito bonito, né? E para mim, normalmente, lugares muito bonitos são lugares de natureza, tá, gente? Já vou falando que é meu espaço, né? Mas quando eu vou para um lugar muito bonito, né? Eu vejo as pessoas, às vezes, tirando fotografias de si mesma no lugar, né? Assim, tá. E assim, uma coisa tão... A pessoa não se apercebe do ridículo, né? Porque não é uma selfiezinha, assim. Não, é fazendo pose, é não sei o que lá. E a pessoa não se percebe que você está vendo, um monte de gente está vendo aquilo lá, mas está tudo de bom. E eu vejo aquela gente naquele mundo de fotografia, ao invés de viver o lugar. Porque o que fica é o que fica na memória. E essas fotografias vão para onde mesmo? Vão para algum lugar do computador, porque nem reveladas mais as fotografias são. Elas não fazem parte mais de álbuns que são compartilhados. Elas vão para dentro de um lugarzinho do computador que você nunca mais acessa. Nunca mais. E você deixa de viver o lugar que você está vivendo, porque você acha que ele está capturado nas fotos, ele não está. A vida é uma coisa única, e é vivendo e interrelacionando-se com tudo que está ao nosso redor, que a gente realmente vive, e a gente fica bem, né? Não é guardando coisas em outros lugares que a gente não sabe onde está. Adorei, Vanderlei, adorei. E com certeza vai ficar o convite aí para a gente fazer novos episódios e expandir sobre essa intersecção. Na verdade, intersecção quer dizer que você pode pressupor uma separação, né? Mas essa ligação tão forte do interno com o ambiente, né? E o Mente Zen se expandindo para o ambiente, né, Mani? Sim. Eu vou só pedir licença para fazer um parênteses, Cadu, porque eu soube que tem muita gente que assiste o programa, o podcast, só para ver quando é que eu vou falar do galo. E aí, Vanderlei, não sei se você sabia, a Arena do Galo, que talvez seja uma construtora que você já teve problemas aí, mas a Arena do Galo, ela é o estádio mais tecnológico e mais sustentável do país. Foi construído com esse intuito de ser o mais sustentável do Brasil. Então, viva o Galo, né? Sim. Desculpa, aí eu que vou confessar minha ignorância. A Arena do Galo é algum estádio de futebol? É um estádio de futebol do Atlético Mineiro. Tá bom. Se você não se interessa muito por futebol, saiba que uma das saídas para o planeta Terra e para a cultura, para o nosso momento do fim da modernidade, é passar a torcer para o Galo. Então eu faço esse convite. Faço esse convite que é... Vai ser muito interessante. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que para mim é muito mais fácil me debruçar sobre esses assuntos que todo mundo acha complexo do que conseguir torcer para time de futebol.
Não, é possível, é possível. É possível. Por exemplo, quando você falou do momento mais... Pensa no momento que você se sentiu muito feliz. Final da Libertadores de 2013, no Mineirão, sendo campeão da Libertadores. Foi o que me veio. Mas espera aí, então vamos decapar um pouquinho mais esse sentimento. Não foi o nascimento do meu filho, meu casamento, não. Não, foi essa final. Foi essa, Mas qual foi a raiz da sua felicidade? Não, você está me apertando, não é pra gente ir pra... Lembra? Pensar não é opcional. Vamos deixar na superficialidade, mas é ali, você tem um sentimento de pertencimento. De vitória. O sentimento de pertencimento ali num coletivo, né? Aquilo é uma vivência tribal mesmo, né? De você se conectar com o outro, né? E, obviamente, a minha paixão pelo Galo tem a ver com a minha ancestralidade, né? Com o meu avô, que eu tenho muita honra de ter o mesmo nome que ele, meu avô, que era apaixonado pelo Galo, e meu irmão, que herdou isso e foi quem me incutiu também essa paixão. Então, e a vivência de ir no estádio, que é uma vivência que eu tenho com um tio muito querido e primos muito queridos de Belo Horizonte. Então, de vez em quando eu saio de São Paulo no fim da tarde, vou para lá, assisto o jogo, volto. Então, tem todas essas coisas aí, mas você já respondeu. Só serve para comprovar. Não é um jogo de futebol. Não é um jogo de futebol. É tudo que ele traz para você. Exatamente. Mas que serve para comprovar que torcer para o Galo é provavelmente a melhor solução para decadência na modernidade, né? Olha, aí acho que a gente vai ter que marcar o novo mesmo, sabe? Porque daí eu vou dizer para você que cooperação é melhor que competição. Mas eu sei que o fim da modernidade... O que acabaria com o planeta Terra e com a espécie humana seria aumentar o número de torcedores do Corinthians, que também isso definitivamente é o caos. É o caos completo. Agora, imagina se não existisse o Corinthians. Eu ia falar Coringa, gente. Olha que eu sou Imagina se não existisse o Corinthians. Existiria adversários para o Galo? Não, o Galo só existe porque existem adversários para ele. Ele ficar jogando sozinho não ia ter jogo, ia. Isso, mas pode reduzir o número de adversários, de corintianos. Então, e aí essa cultura baseada em adversários leva ao quê? A cultura baseada no amor ao Galo. Eu não gosto de futebol, Waverly, eu gosto do Galo. Então, assim, é isso. Mensagem final. Assim. Que você gosta da sua... A minha mensagem final que vai ficar para mim é que você gosta da sua família. Exato, é claro. E óbvio que é só uma brincadeira, mas, de verdade, tem gente que já me falou, só assisto para saber que hora você vai falar do Galo. Mas adorei, Waverly, obrigado, viu? Fantástico. Eu acho que é um tema altamente relevante e transformador também, né? A gente teve aqui uma pincelada, assim, do seu brilhantismo aí para a gente poder se aproximar um pouco mais do tema. Um grande abraço, então, Waverly. Obrigado pela participação. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e estou à disposição para novos convites. E quando eu tiver que ir de novo, se eu tiver que ir pessoalmente, eu tenho que me aprender direitinho, porque sempre me perco na Zona Leste de São Paulo, gente. Não, a gente te busca, fica tranquilo. Sempre me perco na Zona Leste de São Paulo. Tem histórias incríveis de me perder na Zona Leste. Não, fica tranquilo. Eu fico completamente desorientada na Zona Leste. Eu não consigo minha bússola. Não se preocupe, a gente te busca. Espina. A gente te busca, com certeza. Então tá, Verinha, obrigado, viu? Pessoal, um grande abraço e com isso a gente encerra mais um episódio do Mente Zen Podcast e a gente se vê no próximo vídeo.